Olá, querida mãe cristã, sou o pastor Diego Neumann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e hoje eu quero compartilhar com você 5 conselhos bíblicos muito práticos para você educar o seu filho na fé cristã. Fica comigo que hoje eu vou mostrar esses 5 conselhos e para mim, o quinto conselho é o conselho mais importante que você sempre deve lembrar e levar também no seu coração para educar assim o seu filho na fé cristã. Mas antes de nós entrarmos nestes, podemos dizer assim, nestes 5 conselhos bíblicos, eu gostaria de fazer uma leitura com vocês de um texto bíblico que eu estava lendo esta semana. O texto bíblico de Colossenses, no capítulo 3, versículos 12 a 17. Esse texto é muito bom, ele tem conselhos muito bons, então, para as mães cristãs também assim educarem o seu filho na fé cristã. Vamos então ao texto. Colossenses 3, 12 a 17 diz assim: Vocês são o povo de Deus, ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Então vamos aos 5 conselhos, né, para as mães cristãs. O primeiro conselho é: vista-se realmente como uma mãe cristã. É muito importante que as mães lembrem-se disso. Na palavra de Deus diz: vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Ou seja, as mães aqui precisam ser sensíveis às emoções dos filhos, lembrar de ser misericordiosas, de ser bondosas, né? Ou seja, elas devem estar atentas àquilo que está passando com o seu filho, em especial com relação às emoções. Por vezes, por trás de uma birra ou até de um mau comportamento, pode estar uma carência emocional ou até mesmo um pedido de atenção do seu filho. Por isso é importante praticar estas coisas. Ah, Também pequenos gestos de carinho ensinam muito mais do que 1000 palavras. Um bilhete, um sorriso, fazer o lanche favorito também do seu filho, tudo isso fala de amor. Por isso também é importante que as mães sejam pacientes, né? Que elas reajam com calma, mesmo se precisa disciplinar o seu filho, ela precisa exercer esse domínio próprio, né? Eh, e por isso é importante que as mães se vistam destas qualidades, né? Que as mães realmente entendam o quão importante é usar esta roupagem, podemos dizer assim, de qualidades que uma mãe cristã precisa ter. Então, o segundo conselho, também muito importante, é perdoe o seu filho. Nós sabemos, né, como as crianças, elas 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 não fazem, às vezes, as coisas erradas por mal ou por maldade, né, mas é muito fácil eles fazerem coisas que a gente não gosta, eles nos desobedecerem muitas vezes. E por isso é muito importante que as mães exerçam o perdão. O perdão, ele começa em casa. A gente precisa ensinar os nossos filhos, sim, que errar faz parte da nossa humanidade, mas também que o perdão é mais importante de tudo. O perdão, ele é divino. O perdão, ele vem de Deus. É como esse versículo aí de Colossenses 3:13 nos diz: Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E eu coloquei ali também, né, que a mãe deve também pedir perdão, porque os pais também erram, né? E isso mostra para o seu filho algo importante, né? Assim como o filho erra, o pai também erra.
E por isso, às vezes, é necessário que o pai peça perdão para o seu filho. Assim, o filho vai aprender também a pedir perdão e também a perdoar quando, quando for necessário. Um terceiro conselho também, talvez um dos fundamentais, é leia a Bíblia com o seu filho. Parece algo simples, parece algo até muitas vezes que o pastor Diego já deve ter dito tantas vezes, né? Mas eh, é algo simples, mas é algo muito prático. Pegue a Bíblia, leia ela com o seu filho, leia as histórias bíblicas, compre aquelas Bíblias infantis onde tem dezenas de histórias bíblicas. Eu lembro muito bem da minha mãe que ela tinha um livro, uma Bíblia que continha 365 histórias, ou seja, uma para cada dia do ano. E isso era muito bom, nos ajudou bastante a crescer na fé, a estudar a palavra de Deus. E o conselho bíblico lá que está em Colossenses 3:16 diz assim que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. As mães, se querem instruir e ensinar os seus filhos na palavra de Deus, devem ler a Bíblia com os seus filhos, né? Devem ler as histórias bíblicas, e assim as crianças vão aprendendo cada vez mais sobre a palavra de Deus e elas não vão se esquecer disso. Esse conselho é muito importante, é um conselho muito prático. Antes de dormir, né, em vez de às vezes de ficar contando algumas histórias hã, que não são cristãs, leia a palavra de Deus. A Bíblia tem dezenas, centenas de histórias muito bonitas que ensinam coisas muito importantes para o seu filho, para que ele cresça na fé, cresça em sabedoria, cresça na palavra de Deus. Então, por isso, né, esse terceiro conselho, né, ele diz que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês, ou seja, que habite na vida de vocês. A palavra de Deus, ela não pode estar ali como um livro ali pegando poeira, não pode, né? A palavra de Deus, ela deve ser lida, ela deve ser aberta. Então, hã, também, além da Bíblia, como eu disse, talvez procure outros materiais cristãos, né, nas bibliotecas, nas livrarias cristãs, tem materiais muito bons para as crianças. Então, procure esse tipo de material que conta histórias bíblicas e leia essas histórias com o seu filho, com a sua filha. Quarto conselho, cante e ore com o seu filho. Lá em Colossenses 3:16 também diz assim: cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Parece um conselho tão simples, mas ele é. Ele é algo prático que todas as mães podem fazer, cantar com o seu filho, né. No YouTube tem diversos canais com canções cristãs. Um dos mais conhecidos é o Três Palavrinhas, né. Então, vá lá, abra aquelas canções cristãs, cante com o seu filho. Também leve o seu filho à igreja, hã, aonde você vai cantar e louvar junto com ele. Assim também como no conselho de número 3, né, leia a Bíblia com o seu filho, né, leve o seu filho à igreja, aonde vai ser feita a leitura da palavra de Deus. Nesse quarto conselho, né, cante e ore com o seu filho, né, também leve ele à igreja, aonde você vai fazer essas atividades com ele. Então, mas em casa, né, faça isso, abra lá o YouTube, lá tem diversas canções muito boas, né, para você cantar com as crianças, louve a Deus, ore com o seu filho, né, ensine ele a orar o Pai Nosso, ensine ele a orar antes das refeições, pedindo e agradecendo a Deus, também antes de dormir, né, ensine o seu filho a importância de falar com Deus, né, porque Deus nos ouve, ele sabe daquilo que nós estamos passando e ele quer que a gente ore. Por isso que ele nos ensina a orar. E por isso a mãe, ela deve aproveitar este momento para pegar e dizer assim: "Filhos, vamos juntar as mãos, vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir, vamos agradecer". Então esse quarto conselho também é muito importante, né, cante e ore com o seu filho. E como eu disse, um dos conselhos que eu considero talvez um dos mais importantes é leve seu filho à igreja.
Lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, está escrito assim: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Esse conselho é muito importante. Hoje, muitos pais reclamam que seu filho não vai à igreja, que seu filho talvez esteja afastado ou até mesmo desviado. Mas a pergunta que eu faço: você levou o seu filho à igreja? Isso que eu vejo hoje. Muitos pais vão à igreja, mas o filho não vai. O filho acaba ficando em casa, e até filhos pequenos, crianças pequenas, eles acabam ficando em casa. E isso não pode ser assim. Por isso que eu digo que esse conselho é muito importante. Se Provérbios 22:6 diz: eduque a criança no caminho em que deve andar, você deve mostrar o caminho. Você deve levar a criança à igreja e dizer: ó, esse é o caminho até a igreja. É lá na igreja que ela vai aprender a palavra de Deus. É lá na igreja que ela vai aprender cada vez mais o caminho do Senhor, a andar na fé, a crescer na fé. É lá na igreja que ela vai aprender sobre comunhão com os outros irmãos, com as outras irmãs, com as crianças. Leve o seu filho também nos momentos onde ele vai aprender a palavra de Deus, pode ser na escolinha bíblica dominical, dependendo da igreja, às vezes essa escolinha durante o culto, outras igrejas essa escolinha talvez em algum dia da semana, aqui, por exemplo, em Maquiné, no sábado, mas leve o seu filho. Mostre para ele o caminho da igreja. É muito importante essa participação, hã, do cristão, da cristã, da mãe também, com relação a isso. Como é que os filhos vão saber, vão ir à igreja ou que você quer que seu filho cresça na fé, cresça como um cristão, se ele nunca foi à igreja? Se ele nem sabe onde é que fica, se ele nem sabe quem é o pastor? Por isso que é importante mostrar o caminho, educar a criança no caminho. O caminho é Cristo, obviamente, mas para que a criança chegue até Cristo, para que ela saiba, né, este caminho, você deve guiar, deve orientar essa criança, para que, né, quando for velho, ele não se desvie, para que quando for velho, ele não se afaste. Então, por isso é muito importante que os pais levem os seus filhos à igreja. Não digam assim: "Ah, filho, você tem que ir à igreja. Nós temos que ir à igreja". Leve o seu filho, vá com o seu filho. Não pergunte se ele quer ou se ele não quer ir, mas leve ele, vá com ele. Participe dos cultos, participe dos momentos de reuniões, de estudos da palavra de Deus. Isso aí é fundamental para que o seu filho entenda que você também valoriza a igreja, que você valoriza a fé cristã, que você valoriza aquele lugar que é um lugar aonde as pessoas estão cada vez mais aprendendo sobre a palavra de Deus lá, aprendendo sobre comunhão. Então, por isso, eu digo assim, esse conselho é fundamental. É fundamental que os pais, em especial hoje para as mães, né, nesse dia aí que queremos lembrar o Dia das Mães, as mães levem os filhos à igreja. É na Eu vejo, como eu disse antes, né, eu vejo que muitos pais vão à igreja e o filho acaba ficando em casa. Isso não pode acontecer, isso não pode, isso não pode. O pai e a mãe, eles têm o dever de mostrar o caminho. Se querem que os filhos permaneçam na fé cristã, eduquem as crianças, mostrem o caminho certo, o caminho que leva à salvação, leva à eternidade. E por fim, né, se você ficou até aqui até nessa parte do vídeo, eu quero dar um conselho bônus, podemos dizer assim. Conselho bônus. Em Colossenses 3,14 diz assim: "E acima de tudo tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas". Parece um conselho besta, mas ame realmente o seu filho. Por que que eu botei assim: "Ame realmente o seu filho"? É óbvio, né, as mães amam seus filhos. Mas o que é amar realmente o seu filho? É amar com o amor de Cristo.
Este é o verdadeiro amor. O amor que Cristo mostrou por nós. O amor daquele que deu a sua vida por nós. Isso é amar realmente o seu filho. É fazer de tudo para que o seu filho tenha este mesmo amor, para que ele seja amado por Deus. E claro, Deus ama todas as pessoas, Deus quer a salvação de todas as pessoas. Por isso, mostre ao seu filho o caminho certo. Leve esses outros conselhos junto, memorize isto. Ensina o seu filho na fé cristã, leve-o à igreja, cante com ele, ore com ele. Isso é realmente demonstrar amor ao seu filho. É ligá-lo a Deus, ligá-lo a Cristo por meio da fé. Então, querida mãe cristã, que Deus te abençoe para que você possa realmente praticar isso, viver isso e assim ensinar, educar o seu filho a permanecer no caminho de Cristo, no caminho que leva à eternidade. E se vocês gostaram desse vídeo, eu peço, né, que compartilhe esse vídeo para outras mães, para outras pessoas, né, porque eh, a gente precisa disso para que a palavra de Deus se espalhe para cada vez mais pessoas. E também, algo que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e talvez aqui nos cards, não sei de que lado fica aqui, mas o nosso último estudo bíblico, né, que nós tínhamos como tema, né, quando os filhos crescem, né, o papel da mãe na fase adulta. Né? Hoje eu talvez falei um pouco mais sobre ó, o papel da mãe quando os filhos são pequenos, né? Mas nós fizemos aí um estudo bíblico, né, sobre esse tema, né? Quando os filhos crescem, o papel da mãe na fase adulta. Eu vou deixar esse vídeo por aqui e até mesmo na descrição desse vídeo aqui, se vocês quiserem também assistir este estudo bíblico, que eu considero também um tema bastante importante, tá bom? Não deixe também de deixar o seu comentário, se já for inscrito aqui no canal, se inscreva, se não for inscrito, né, se inscreva, e deixe seu comentário dizendo aquilo que achou, dizendo também se você tem algum outro conselho que eu não citei aqui neste vídeo, mas que você também acha bastante importante. Então, tenham todos um bom dia, uma boa semana para as mães, um feliz Dia das Mães, e vou deixar aqui, né, deste lado, né, aí do vídeo também este material, né, este vídeo aí sobre quando os filhos crescem. Tenham todos um bom dia.